Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui em mais uma rodada desse match histórico entre Anand e Boris Gelfand. Valendo pelo título mundial, o Anand é o então campeão mundial. Nós vimos aqui, já na playlist aqui da saga dos campeões do mundo de Labordonnais a Magnus Carlsen, a 7ª rodada do match. As 6 primeiras rodadas foram empatadas entre Anand e Gelfand. A 7ª rodada a gente viu uma vitória muito bonita de Boris Gelfand contra o Anand, uns cavalos ali muito bem utilizados, o par de cavalos ali do Gelfand acabou vencendo de forma convincente o Anand, e agora a gente tem a 8ª rodada então, dando sequência, tá com o Boris Gelfand tá na frente aí no match, temos um total de 12 rodadas para o match, e vamos dar uma olhada nessa 8ª rodada então, o Anand de brancas, e no final da partida, me lembrem, né? Eu vou tentar lembrar de falar pra vocês aqui não é uma live, né? Eu vou tentar lembrar de falar pra vocês sobre por que o Magnus Carlsen não participou do torneio de candidatos de 2011. E ele era o número 1 do mundo já nessa época, né? Então, não tem como vocês me lembrarem, né? Mas eu vou tentar me lembrar de falar nisso no final. Vamos lá! Anand aqui de brancas, D4, peão da dama, cavalo em F6, C4, G6... Em geral, quando as pretas jogam isso, ou elas vão jogar aí uma Índia do rei, uma abertura Índia do rei, ou elas vão partir para uma Grunfeld, para uma defesa Grunfeld. E aqui, então, o Anand não permite nenhuma e nem outra. Com o lance aqui F3, é a anti-Grunfeld, a variante Alekhine aqui, com F3. A ideia é fortalecer aqui em D4 e vai jogar... Muitas vezes em E4, vai jogar com E4 e D5, muitas vezes vai ficar essa estrutura. Vamos ver como é que segue essa partida, não é uma variante tão comum. A partida segue com C5, é o lance mais jogado realmente nessa posição. A partida segue agora com D5 e aqui D6. Agora E4, e a gente tem então essa estrutura bastante interessante de peões. Existe, claro, a questão da exposição do rei nessa variante, então o Anand... provavelmente está muito bem preparado aí para esse tipo de situação, né? Vamos ver como continua. Bispo G7 aqui pelo Boris Gelfand, desenvolvendo para poder dar roque. Cavalo aqui em E2. Essa posição é interessante de eu destacar algumas coisas, né? Esse bispo aqui de casas claras não está muito óbvio como é que ele vai se desenvolver, tendo todos os peões aqui, a maioria dos peões em casas claras. Esse cavalo aqui não tem uma maneira muito óbvia também de se desenvolver, H3 é ruim, pode ter problema na estrutura de peões. Então aqui o Anand vai para uma ideia bastante interessante, que é jogar com o cavalo em E2 e depois o próprio cavalo de E2 aqui para C3. Pode parecer um pouco estranho isso, essa abertura pode parecer bem estranha, mas ela é sólida, ela por enquanto não permite... não traz nenhum tipo de problema grave já na abertura. E esse cavalo vindo depois aqui para C3, pode ser que dê para passar esse bispo para alguma outra casa e depois o outro cavalo se desenvolva aqui em D2 e resolve o problema do desenvolvimento das peças. Vai poder jogar com outro bispo em D3 e fica tudo beleza, né? Então, aparentemente um problema agora de abertura, mas o Anand resolve principalmente com essa manobra de cavalo E2 e cavalo de E em C3. Vamos ver isso aí. Cavalo E2, roque, cavalo de E então em C3. E aí o caminho está traçado aí para o desenvolvimento das peças. O Boris Gelfand deve estar muito... assim, a pessoa quando vê uma abertura estranha como essa, fica querendo castigar, né? Fica querendo provar que isso aqui está errado, né? Porque como é que pode já expor o rei desse jeito? Então aqui o Boris Gelfand vai para um lance cavalo aqui em H5, já querendo abrir a posição, querendo partir aí para um ataque na ala do rei. Vai querer jogar provavelmente um lance como E6 ou E5 para abrir a dama para vir aqui para H4 com cheque, se o peão cobrir, cavalo toma, enfim, pretas aqui preparando alguma coisa, mas o Anand tranquilamente joga aqui o lance bispo G5 e com isso ele faz algumas coisas. Primeiro ele passa o bispo de casas escuras para poder desenvolver outro cavalo aqui em D2 e não ficar bloqueando o próprio bispo. Além disso, esse bispo aqui fica cravando aqui esse peão de E. Então já frustra de cara as ideias aí das negras de virem lá com dama em H4 e tudo mais. O Anand, ligeiro aqui na posição, fez isso. E o Boris Gelfand insiste no seu plano, ele quer de uma vez por todas jogar lá abrir a posição. Então ele continua aqui com o bispo em F6. O Anand toma,
bispo toma em F6 e aqui o Boris Gelfand captura de peão. A ideia do Boris Gelfand, apesar de ter peões dobrados aqui, é poder jogar depois com F5 e mais uma vez ficar com ameaças aí de entrar com a dama na ala do rei para um ataque. O Anand joga aqui com dama D2 e esse lance é muito bom, porque ele fica de olho aqui nas casas escuras, pode cobrir um possível cheque também aqui em F2. Então um excelente lance, tudo bem que agora fica aqui na frente do cavalo, mas essa dama não vai ficar aí para sempre. A partida segue agora com F5, o Boris Gelfand tá louco para castigar aí essa abertura esquisita do Anand, quer abrir a posição, e o Anand, acredite se quiser, não vai para um lance, por exemplo, como o bispo E2, colocando aí um bloqueio na coluna E, seria bastante razoável pensar no lance bispo E2. O Anand vai para o corajoso e toma em F5, abrindo completamente aqui a posição do rei. A partida segue com bispo toma em F5 e agora G4 aqui pelo Anand, um belíssimo de um garfo aqui na posição, nas peças aqui do Boris Gelfand. Você fala, poxa, mas o Boris Gelfand não viu isso, né? Ele jogou com o bispo toma aqui em F5, ele não viu que viria G4? Ele viu sim, esse garfo não é um problema, porque uma das peças, no caso o bispo, pode sair do garfo capturando outra peça. Então não é um garfo que ganha peça, né? Quando uma das peças consegue sair capturando, tá tudo certo, né? Então essa que é a ideia do Boris Gelfand. E com isso, além de tudo, o Boris Gelfand vai se aproveitar agora do rei exposto e ele continua com torre E8 dando cheque. O rei agora vem para D1, que abertura esdrúxula, né? Aqui do Anand, mas tá tudo certo aqui, o Anand não tem nada de errado na posição dele, muito pelo contrário, ele já começou um ataque aqui na ala do rei. Bom, agora o lance é praticamente forçado, para não perder peça, esse bispo agora captura em B1, e depois de torre toma B1, a gente tem aí uma posição crítica, vamos falar assim. As brancas, claro, não tem mais o roque, mas não é difícil de jogar um lance como rei C2, as brancas vão poder desenvolver com rei C2, bispo D3, e continuarem um ataque com H4, H5, vão poder trazer a outra torre para o ataque. Então, assim, a posição do Anand, na minha opinião, tá melhor, porque ele já tem possibilidades ali de ataque na ala do rei e as pretas estão com o cavalo atacado, vão ter que recuar, não é mesmo? Mas o Boris Gelfand não se conforma com essa situação, ele não quer recuar de jeito nenhum, não pode estar certo tudo isso, e ele vai para o lance dama aqui em F6, deixando o cavalo com a ideia de capturar aqui em F3, dando um cheque e capturando a torre na sequência. Bom, Anand, será que realmente seu ataque foi furado? Será que agora você vai ter que começar aí a se defender? O Anand continua com G toma em H5, permitindo a entrada da dama. E aí o Boris Gelfand continua então com o seu ataque dama toma em F3 cheque, rei C2 e caiu então a torre aqui do Anand com dama toma em H1. No entanto, nessa posição o Anand faz um lance e o Boris Gelfand abandona a partida. E se você até quiser dar pausa aí e tentar encontrar um lance bom nessa posição, somente um lance aqui nessa posição é o lance que faria mesmo o Boris Gelfand abandonar. É o único lance que traz vantagem para as brancas na posição e eu espero que você tenha encontrado o sólido dama aqui em F2 e nessa posição o Boris Gelfand abandonou. É um lance difícil mesmo de encontrar, a ideia aqui por trás é sofisticada. A dama aqui agora não tem mais casa, veja só. Aqui H2 está defendido, G2 não pode vir, F3 não pode vir, E4 não pode vir, D5 não pode vir. Então essa dama não tem mais casa e qualquer ataque sobre ela vai vencer a dama, né? Então, por exemplo, qualquer lance aqui, vamos fazer um lance cavalo D7, viria aqui um lance como bispo H3 ou bispo D3, tanto faz. Vamos jogar em H3 para fazer um duplo aqui, né? Ataca o cavalo e ataca a dama. É a vitória das brancas, seria a vitória das brancas essa continuação. Então, depois de dama F2, não tem o que fazer realmente. Que partida incrível, né? 17 lances, quem diria, né? Nos tempos modernos aí, ser possível, em 2012, né? Ser possível uma partida nesse nível de campeonato mundial, match valendo pelo mundial, uma vitória em 17 lances, o Anand respondendo aí à altura a derrota dele na rodada anterior. E muito interessante, aqui ele tá mostrando que, né, tá no páreo, tá no match e tem muita coisa ainda para acontecer pela frente, né? Mas olha só que interessante, o que as pretas poderiam tentar fazer aqui? Talvez seria cavalo C6 entregando material aí, com a ideia de jogar cavalo D4 cheque e ganhar a casa de F3 para a dama. Então nessa situação, as brancas teriam mesmo que capturar aqui o cavalo, não daria para jogar agora um lance como bispo
H3 ou bispo D3 por conta dessa sequência de cavalo D4 seguido de dama em F3, tá? Então aqui realmente as brancas teriam que capturar o cavalo e a dama poderia então fugir capturando em C6, mas seria bastante material para as brancas depois de D toma em C6, dama toma aqui em C6 e bispo D3. As brancas têm duas peças menores por uma torre, tem um ataque forte na ala do rei, né? Bastante espaço para poder jogar. Aqui tem bastante ataque acontecendo, essa torre pode ir para a coluna F ou para a coluna G, enfim. Com material a mais e com toda a iniciativa, também não daria aqui para o Boris Gelfand continuar tentando alguma coisa. Por isso que aqui, depois do 17º lance, dama F2, o Boris Gelfand abandonou. Ah, Rafael, lembra aí, você ia comentar do Magnus Carlsen. Obrigado, pessoal, de vocês terem me lembrado. O Magnus Carlsen é o seguinte, ele, 2011, número 1 do mundo, foi convidado, né, claro, ganhou o direito, adquiriu o direito de jogar o torneio de candidatos. A gente sabe que o torneio de candidatos, o vencedor do torneio de candidatos tem o direito de desafiar, então, o campeão mundial. No caso, o Boris Gelfand foi o vencedor do torneio de candidatos, mas poderia ter sido Magnus Carlsen. O que acontece é que Magnus Carlsen mandou uma carta para a FIDE 4 meses antes de começar o torneio de candidatos, renunciando a sua vaga no torneio de candidatos. O que aconteceu, Rafael? Foi realmente muito polêmico. Na época, muita gente considerou uma medida maluca do Magnus Carlsen. Como assim, né? Ele renunciou um ciclo do Mundial que ele vinha batalhando há tanto tempo, se tornou o número 1 do mundo, teria a possibilidade de se tornar o campeão mundial. Por que ele abdicou dessa forma? E o Magnus Carlsen, desde que a FIDE... Vamos lá, vamos tentar puxar um pouquinho aqui. A gente viu algumas coisas na nossa playlist da saga dos campeões do mundo, de Labordouné Magnus Carlsen, e a gente viu que recentemente houve ali a unificação da PCA com a FIDE, mas a gente teve uma bagunça ali, num ano foi de um jeito, depois no ano foi de outro, meteram lá um torneio para definir o campeão mundial, e depois o vice-campeão teve o direito de desafiar o campeão. Foi umas coisas assim, o outro entrou já na final do candidato, umas coisas que não faziam muito sentido, e o Magnus Carlsen estava bastante incomodado com esses formatos experimentais e mudanças de regras no meio do caminho da FIDE. Todo mundo que acompanhou a playlist acho que já deu para perceber que a FIDE estava meio bagunçada. Eu li lá nos comentários muita gente, né, achando muito estranho tudo isso. E o Magnus Carlsen então defendeu a sua posição dessa forma. Ele falou, olha, com tanta mudança, com tanta coisa incoerente, eu prefiro não jogar. Ah, Magnus Carlsen, então você está dando um golpe político na FIDE? Ele falou, não é nada disso. Simplesmente eu prefiro colocar os meus esforços em melhorar o meu xadrez, na confiança de que essas questões da FIDE no futuro um dia vão melhorar e vão se resolver. De fato, melhoraram e resolveram. E eu foco em melhorar o meu xadrez e não ficar me desgastando com questão política, com mudança de regra e nem de tudo isso. Eu não estou provocando a FIDE, eu estou simplesmente defendendo o meu crescimento profissional. Tá aí, posição de Magnus Carlsen, né? Que bela jogada. Hoje fica fácil essa leitura, passado o tempo. Na época a leitura era mais difícil, ninguém sabia se ele estava fazendo o movimento certo ou não. Mas uma belíssima jogada fora do tabuleiro aí de Magnus Carlsen, se preservou, né? E esperou a hora certa de realmente a FIDE estar estabilizada, as regras estarem estabilizadas, e aí sim, mais pra frente ele viria então a se consolidar como campeão do mundo, título que ele tem até hoje, né? Mas nós vamos chegar lá na nossa playlist ainda. E por enquanto a gente está cobrindo aqui Anand contra Boris Gelfand. Anand conseguiu então empatar aí o match na 8ª rodada. E a gente segue então com a nossa playlist. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima, pessoal. Valeu!